E se eu te dissesse que existe um povo na Bíblia cujo nascimento carrega uma marca tão perturbadora que sua própria origem parece incompatível com os planos de Deus? Uma nação nascida do medo, moldada pelo orgulho e lembrada como inimiga de Israel. Ainda assim, dessa história sombria emerge uma das revelações mais poderosas sobre juízo, graça e redenção. Hoje, você vai mergulhar em um relato desconfortável, intrigante e profundamente atual. A história dos Moabitas não é apenas sobre o passado. Ela pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio destino. Há histórias na Bíblia que confortam, outras que inspiram, mas algumas existem para nos confrontar. A origem dos Moabitas pertence a essa última categoria. Para compreendê-la, é preciso voltar ao cenário devastador que sucede à destruição de Sodoma e Gomorra. Ló, sobrinho de Abraão, foge para as montanhas com suas 2 filhas. Sua esposa ficou para trás. Sua cidade deixou de existir. O mundo que conheciam havia sido reduzido a silêncio, cinzas e medo. Isoladas em uma caverna, as filhas de Ló chegam a uma conclusão desesperada. Acreditam que não há mais homens, não há continuidade, não há futuro. E quando o medo substitui a fé, decisões espiritualmente cegas começam a surgir. Sem buscar direção em Deus, sem esperar, sem confiar, elas escolhem um atalho, embriagam o próprio pai e em 2 noites consecutivas cometem incesto. O texto de Gênesis 19 é seco, direto, desconfortável. Não há suavização, não há justificativa, não há tentativa de amenizar o impacto. Apenas o registro cru de um evento que daria origem a 2 povos. Da filha mais velha nasce Moabe, um nome que carrega em si uma declaração perturbadora, do pai. Em cada pronúncia, a lembrança permanente da vergonha. Enquanto outras nações construíam mitologias gloriosas sobre seus começos, Moabe carregava no próprio nome a cicatriz da sua origem. E ainda assim, algo intrigante acontece. Deus não apaga Moabe da história. Não destrói o recém-formado linhagem. Permite que cresça, porque nem toda existência é sinal de aprovação. Às vezes, é palco para algo maior. Moabe se estabelece ao leste do Mar Morto, em uma região árida, montanhosa, estrategicamente localizada entre rotas comerciais e territórios disputados. Uma terra dura que molda um povo resistente, forte, acostumado à sobrevivência em condições severas. Culturalmente próximos de Israel, linguisticamente semelhantes, mas espiritualmente distantes. Israel nasce de promessa. Moabe nasce de desespero. Israel aprende a esperar décadas pelo cumprimento da palavra divina. Moabe surge de uma decisão precipitada. Essa diferença invisível define trajetórias inteiras. Com o passar dos séculos, Moabe se organiza como nação estruturada, desenvolve cidades, fortalece identidade própria. Mas a tensão com Israel torna-se inevitável. Parentes distantes divididos por alianças espirituais distintas. Quando Israel sai do Egito, após séculos de escravidão, atravessando o deserto como uma multidão impossível de ignorar, Moabe observa com inquietação crescente. O rei Balaque entende que aquele não é um povo comum. Há algo invisível caminhando com eles. O temor não é apenas militar, é espiritual. E Balaque escolhe uma estratégia que revela profunda percepção da realidade sobrenatural. Em vez de lançar exércitos, ele contrata Balaão, um profeta conhecido por sua reputação de eficácia espiritual. A intenção é clara. Se não podem derrotar Israel fisicamente, tentarão quebrá-lo espiritualmente. Mas Balaão se depara com uma verdade incontornável. Não se pode amaldiçoar aquilo que Deus decidiu abençoar. Toda tentativa de maldição transforma-se em bênção. Cada palavra pronunciada sob intenção destrutiva é revertida pelo próprio Deus.
Israel sequer percebe o ataque. Enquanto caminham, batalhas invisíveis são travadas em outra dimensão. Moabe aprende uma lição dura. A proteção divina não pode ser rompida por forças externas. Frustrado, surge então um plano mais sutil, mais perigoso, mais devastador. Se não podem atingir Israel de fora, irão corroê-lo por dentro. Balaão sugere uma arma antiga e eficaz: sedução, não espadas, não muralhas, desejos. Nas planícies de Sitim, mulheres moabitas entram no acampamento israelita. Não há coerção, não há violência, há convite, há atração, há escolha. Israel cai. Primeiro, a imoralidade. Depois, a idolatria. O povo que testemunhou o Mar Vermelho se abrir agora participa de rituais dedicados a Baal Peor, divindade associada a práticas degradantes. O pecado não chega como confronto direto, mas como sedução progressiva, e o juízo é imediato. Uma praga atravessa o acampamento. Milhares morrem. O caos espiritual produz consequências físicas devastadoras. Quando Zimri desafia abertamente a santidade divina, Finéias se levanta em zelo ardente, interrompendo a praga. Mas o impacto já havia sido severo. Moabe não conseguiu amaldiçoar Israel, mas quase o destruiu pela corrupção interna. Essa distinção é crucial. O perigo mais mortal raramente vem de ataques externos. Surge de concessões internas. Por isso, em Deuteronômio, um decreto severo é estabelecido. Nenhum moabita entrará na congregação do Senhor, nem mesmo até a 10ª geração. Não se trata de etnia. Trata-se de proteção espiritual. Moabe possuía terra, identidade, história, mas permanecia distante do centro do pacto. Aparentemente, a sentença é definitiva. A distância é irreversível. O destino está selado. Mas é exatamente nesse ponto que a história prepara uma das viradas mais inesperadas das Escrituras. Mas Deus raramente encerra uma história onde os homens acreditam que ela termina. Em meio ao rigor da lei, surge um acontecimento silencioso, improvável, quase invisível dentro da grandiosidade dos conflitos entre nações. Uma mulher, uma viúva, uma estrangeira, Ruth. Durante um período de fome em Israel, Elimeleque e sua família deixam Belém e se refugiam em Moabe. Ali, seus filhos se casam com mulheres moabitas, entre elas Ruth. O cenário é carregado de ironia teológica. Israel, o povo do pacto, buscando sobrevivência justamente na terra de um povo excluído da congregação. A fome, mais uma vez, empurra decisões difíceis, como já fizera séculos antes na caverna de Ló. Mas agora a história seguirá um rumo radicalmente diferente. Os maridos morrem. Ruth torna-se viúva, sem proteção, sem herança, sem futuro previsível. Noemi, sua sogra, decide retornar a Belém. É nesse instante que ocorre uma das declarações mais poderosas de toda a narrativa bíblica. Ruth poderia permanecer em Moabe, poderia buscar reconstrução entre seu próprio povo, poderia escolher o caminho natural, mas ela faz algo extraordinário. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Essa decisão altera completamente o eixo da história. Ruth não apenas muda de geografia, ela rompe com a identidade espiritual anterior. O que estava legalmente distante começa a se aproximar pela fé. Ao chegar em Belém, Ruth entra como estrangeira, dependente de um sistema de sobrevivência reservado aos pobres. Recolher espigas deixadas para trás nos campos durante a colheita. Humanamente vulnerável, socialmente marginalizada, espiritualmente observada. E Deus a vê, Boaz a vê. Mas o que Boaz enxerga não é sua origem moabita, não é a linhagem marcada pela antiga vergonha. Ele percebe algo mais profundo: caráter, lealdade, fé. Dentro da legislação israelita, Boaz exerce o papel de resgatador.
redime Ruth legalmente, integra Ruth socialmente, honra Ruth publicamente. O que parecia impossível começa a se desenrolar com precisão silenciosa. Daquela união nasce Obed, pai de Jessé, avô de Davi. E séculos depois, dentro da genealogia registrada nos evangelhos, algo teologicamente explosivo se revela. A linhagem do Messias carrega sangue moabita. A nação nascida do incesto, marcada pela exclusão, torna-se inesperadamente conectada ao centro do plano redentor. Deus não apagou a origem. Deus a redimiu. Aqui reside uma das tensões mais profundas da narrativa bíblica. A lei estabelecia distância. A graça cria acesso. A história de Ruth não contradiz o juízo. Ela revela algo maior. O juízo nunca teve como objetivo impedir redenção individual, mas proteger a integridade espiritual coletiva. Moabe, como sistema nacional, permaneceu em oposição a Deus. Mas uma mulher moabita, pela postura do coração, rompeu o ciclo. Enquanto Ruth se move em humildade, Moabe, como nação, persevera em orgulho. A idolatria se intensifica. Sacrifícios humanos surgem em seus registros históricos. A resistência espiritual se consolida. Os profetas anunciam repetidamente sua ruína. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Vozes ecoando advertências severas. E, gradualmente, Moabe desaparece como identidade nacional distinta. O povo que carregava a vergonha no nome dissolve-se na história. Mas a lição permanece intacta. O problema nunca foi o começo. Foi o coração. Uma nação inteira se perde pela soberba espiritual. Uma mulher do mesmo linhagem entra na eternidade histórica pela fé. A diferença não foi genética, não foi cultural, não foi territorial, foi interna, invisível, decisiva. A história dos Moabitas não é apenas um relato antigo sobre povos extintos, é um espelho desconfortável, porque revela um padrão recorrente em toda a experiência humana. Origens quebradas não determinam destinos finais. Erros passados não possuem autoridade absoluta sobre futuros redimidos. Mas há uma força que consistentemente interrompe qualquer possibilidade de restauração: o orgulho. Moabe representa o ciclo da autossuficiência, da resistência, da recusa em se submeter. Ruth representa o movimento oposto: rendição, fé, transformação. A mesma raiz histórica produz resultados eternamente distintos. E então surge a pergunta inevitável: não é sobre Moabe, não é sobre Israel, é sobre nós. O que fazemos com nossas origens, nossas falhas, nossas cicatrizes? Seguimos defendendo identidades moldadas pelo orgulho, ou escolhemos o caminho da rendição que permite redenção? Porque a narrativa bíblica insiste em uma verdade desconfortável e libertadora ao mesmo tempo. Deus ainda redime histórias improváveis, mas nunca negocia com o orgulho.